Olá, voltamos para a terceira e última parte do programa É Pra Valer. Todas as terças-feiras, às 10 da noite, você tem essa opção. Porque terça-feira é dia, queridão, de você ficar em casa tranquilo, nada de ficar de sacanagem na rua. Então você tem uma opção interessante para se informar, bater um papo e ter um comentário do lado B das principais notícias ou do lado B das notícias com diversos convidados aqui pela PUC TV. E nós voltamos nesse terceiro bloco com um assunto que é nosso compromisso. Compromisso profissional, compromisso social, compromisso de cidadão, que seja divulgado, que seja debatido. Um negócio aconteceu, um fato lamentável aconteceu por conta de eleição, que o Brasil inteiro vive o mesmo clima, exceto o Distrito Federal, mas que esbarra também a gente aqui em Goiás em diferentes níveis. Agressão a profissionais de comunicação. Isso aconteceu na cidade cearense de Quixadá, que fica a 174 quilômetros de Fortaleza. Um repórter chamado Val Alencar, vou contar rapidamente, está aí, você vê as imagens. O Val Alencar estava fazendo uma matéria para uma TV local, na qual ele mostrava uma suposta denúncia em que haveria uma reunião do candidato a prefeito de Quixadá dentro de uma escola pública municipal, o que configura num crime eleitoral dos mais evidentes, dos mais graves. Começa uma confusão a rolar e eis que, de repente, vamos ver se... Aí, pronto. Enquanto ele está fazendo a reportagem, acontece exatamente isso aí. Ele é agredido por um coordenador de campanha, que é o Jackson Cabral. É do PT, com a coligação de outros partidos, e ele agride o Val Alencar. Mesmo assim, o Val Alencar continua com a sua reportagem, continua mostrando a denúncia a qual ele foi designado a registrar, e ele encerra a matéria assim. Ele levou 6 pontos no rosto e ele, agredido, ensanguentado, terminou de fazer o seu ofício. Esse é um dos principais assuntos, esse é o principal assunto que eu trouxe aqui. O Daniel Santana, porque o Daniel Santana faz parte de uma comissão de garantia dos direitos de defesa aos repórteres, jornalistas, um órgão vinculado à AGI, a Associação Goiana de Imprensa, e também porque nos remete a um assunto muito triste, que é o assunto da morte não esclarecida do jornalista Valério Luiz, aqui da casa, aqui da PUC TV, de forma canalha, cretina, covarde, agressiva, não bastando já sendo um assassinato, mas de forma agressiva, às 2 horas da tarde, com vários tiros, e quase ou mais de 70 dias depois, nada esclarecido, nada foi falado, e nós estamos vendo de forma passiva, somos reféns desse tipo de agressão a profissionais de comunicação, na política, no meio esportivo, em outras áreas. Eu queria passar a palavra ao Daniel para que ele emitisse opinião como integrante dessa comissão, desse mais detalhes sobre isso, e queria perguntar também para ele, e o nosso Val Alencar, quer dizer, teríamos sorte se fosse só uma agressão. O que aconteceu e o que está acontecendo com o nosso caso que envolve o Valério Luiz? Bom, é claro que são casos distintos, né? A gente não tem uma relação clara entre esses episódios que estão acontecendo recentemente, inclusive tem acontecido bastante com relação a crimes contra a imprensa. Eu acho que a iniciativa da AGI em instituir essa comissão é justamente tentar analisar os motivos dessas agressões e também fazer com que aqui em Goiás a gente tenha um grupo que possa estar acompanhando os direitos da imprensa e possa cobrar também as autoridades competentes por todos esses casos que estão acontecendo. Nós tivemos aqui o caso do Valério Luiz, esse assassinado há 75 dias atrás já, na porta da Rádio Jornal, da Rádio 820, onde trabalhava também aqui no Mais Esporte, na PUC TV, com 7 tiros, um crime de pistolagem, sem defesa, sem ter chance nenhuma de defesa, e fica claro ali, ou pelo menos a polícia trabalha com a hipótese, com a linha de investigação de que o crime foi relacionado à sua profissão como jornalista e as opiniões que emitia. Também trabalha com a ideia de que o crime foi cometido da maneira que foi cometido e aonde foi cometido, justamente para se mandar um recado para a imprensa ou para outros profissionais da imprensa nesse caso.
Aí você, nesse caso do Alencar, você tem uma outra situação, que é a situação de uma agressão, talvez movido ali pelo amor e pelo ódio que uma campanha eleitoral acaba causando nas pessoas, né? Diz que o mais próximo do jornalismo político é o jornalismo esportivo, e nós vemos aí todos os dias atrocidades acontecendo no nosso esporte, acontece também no futebol. São fatores lamentáveis, né? O repórter está ali trabalhando, levando a notícia para o telespectador. O jornalista nada mais é do que o reflexo da sociedade, ele acaba contribuindo para que a sociedade possa se expressar de maneira democrática, e no caso do Alencar, do Val Alencar, ele não teve esse seu direito de trabalhar respeitado. E o pior de tudo, aqui no caso do Valério Luiz, em Goiânia, nós estamos há 75 dias sem respostas e ainda sem a polícia ter indicado os culpados pelo crime. E no caso do jornalista Val Alencar, que aí você tem a autoria comprovada, filmada inclusive, você sabe com quanto tempo o autor da agressão foi liberado? Com 24 horas. 24 horas ele foi liberado pela polícia e vai responder aí um processo de agressão em liberdade e provavelmente deve pagar algumas cestas básicas, deve fazer uma transação penal e ninguém vai lembrar mais desse fator a não ser o repórter, que deve ficar aí com marcas com relação a essa agressão. Eu penso que a sociedade ela tem que se ferir ao ver isso daí, porque essa agressão não é só ao repórter, essa agressão é a toda a sociedade. Quando você quer proibir um repórter ou um jornalista de mostrar o que está acontecendo, de mostrar um desmando, você está impedindo a sociedade de ter acesso àquilo. É você em casa que não está podendo, é a você que não está chegando a informação de um candidato que está cometendo um crime eleitoral. É a você que não está chegando a informação de um político ou de alguém do mundo do futebol, como no caso do Valério Luiz, que tem feito algo ou tem cometido ações que por acaso sejam desonestas, ou sejam fraudulentas, ou estejam cometendo algum tipo de irregularidade. E a sociedade tem que cobrar. Eu, como jornalista, eu me sinto no dever, no direito, e vamos continuar cobrando aqui, não só pelo caso do Valério Luiz, mas por outros casos também que têm acontecido no nosso estado. A violência, muitas vezes, a morte, o assassinato é o último estágio, mas a violência ela acontece em todos os fatores. Tem jornalista que perde o emprego, tem jornalista que é calado, tem jornalista que pelos fatores econômicos, muitas vezes que movem a nossa sociedade, ele não tem a oportunidade de trabalhar porque não pode se expressar. E é a sociedade que perde. Nós vivemos em Goiás, meus amigos, uma onda muito curiosa de processos. É uma forma legal de você reivindicar os seus direitos quando você é agredido de alguma forma, quando você é caluniado, injuriado, mas também uma forma muito sutil, por assim dizer, de intimidar. E nós temos vivido um momento muito curioso, muito singular e triste, de que jornalistas estão sendo processados em demasia por emitir opiniões, por fazer reportagens. Não é por agressão, por eu escrever fulano, Fred JB é um canalha porque eu sei que ele é canalha. Processar, eu sei, o que é isso? Não, é você emitir sua opinião e você embasar de forma racional e eu recebo um processo. Nós temos recebido muitas notícias sobre isso em setores da comunicação e que extrapolam. Agora, recentemente, um usuário de um microblog do Twitter foi processado porque emitiu sua opinião contra um político. Especificamente, esse assunto está correndo nas redes sociais, não teria por que eu me furtar aqui, contra o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Ele está processando um tuiteiro. É uma situação que, em nome da liberdade, para pegar esse mote do que o Daniel Santana falou em relação à agressão, que não é a jornalistas, é uma sociedade, é a você e ao seu direito de obter a informação que nós, eventualmente, temos acesso e temos a missão de repassar. É uma agressão a todos nós e a todos vocês. Fred JB, você trabalha com política. Como é que você encara essa situação e como é que você analisa essa possibilidade de estar instalado um estado de terror, de intimidações? Pensamento rápido. A principal função do jornalista é defender o interesse público. A função dele é promover o debate e principalmente defender o interesse público. Quando alguém está pedindo, ou está de alguma forma, como o Daniel expressou de várias formas, está querendo calar
a opinião pública por meio do jornalista, quem está contra o interesse público? Quem, ao processar um jornalista por querer calar uma opinião de uma forma intimidatória, quem é contra o interesse público? Eu acho que o telespectador tem que refletir sobre isso, e a forma de ele refletir é pensando agora, e a sua ação, entre outras, é na urna. Eu acho que o eleitor tem que ficar atento a isso. Quando um cara quer calar a imprensa, quer calar o jornalista, ele quer esconder algo. E é isso que o eleitor e que o cidadão que está ouvindo a gente tem que ficar atento, tanto nas ações de cobrança dos políticos e dos representantes que ele escolheu e que ele também não escolheu, mas que é seu servidor. É importante que o telespectador que está ouvindo a gente fique atento. Ele, seja o governador, presidente da república, prefeito, vereadores, deputados e por aí vai, são servidores. E a ele, ao tentar intimidar um órgão de controle público, ele está querendo esconder algo. Então pense sobre isso e haja em cima disso. Evandro Gomes Júnior. Eu acho que enquanto a justiça for complacente com esse tipo de situação, como o Daniel falou, o rapaz agrediu o outro, 24 horas depois estava em casa, não vai acontecer nada com ele, todos nós estamos cansados de saber disso. Aqui, no caso do nosso colega e amigo Valério Luiz, até hoje nada aconteceu, e a cada dia que passa aumenta a dúvida se é que vai acontecer alguma coisa, se vai realmente acontecer alguma coisa. E enquanto a justiça for complacente com tudo isso que está acontecendo, os casos como esse só vão aumentar. Mas isso também nada mais é, o que acontece com os jornalistas, nada mais é do que um reflexo de tudo que acontece com a sociedade. A justiça, de forma geral, ela é complacente, ela é benevolente com os criminosos, com as pessoas do mal, que fazem, que mandam, desmandam e que nada acontece com ela. Então, infelizmente, o que acontece com a nossa classe é o retrato do que acontece com a sociedade de maneira geral. A justiça e o poder é complacente com o crime do colarinho branco. Porque se você pegar o histórico aí de pobre, que o cara que roubou galinha está preso até 2 anos na cadeia, Sim. Aí isso não. Sim. Então, crime contra o patrimônio privado... Quem comete esse tipo de crime contra a imprensa, Fred, são pessoas grandes. Não, é só para destacar que a justiça é implacável contra o pobre, contra o patrimônio. Quem comete... A pessoa humilde, de classe baixa, ela tem nós, jornalistas, defensores dela. Isso. Ela sabe que nós estamos aqui principalmente para defender essas pessoas. Então, isso aqui é um exemplo do que o Evandro falou, da sociedade ser vítima de uma agressão. Quando um jornalista sofre uma agressão, seja ela via processo, ou física, ou de várias maneiras, o processo em si, né, a pessoa buscar o justo postulante, buscar o direito de protestar sobre algo, é lícito. É claro que vários jornalistas acabam se equivocando, algumas vezes errando ou cometendo infrações também, e deve-se procurar a esfera judicial para resolver essas pendências. O que não pode é você querer calar uma opinião por ela ser contrária ou porque ela tenta esclarecer algo da sociedade. Mas como que a agressão ao jornalista, aos direitos de imprensa, como que ele chega na sociedade invariavelmente uma hora ou outra? Nós tivemos um caso, talvez o Morgantini tenha mais dados sobre esse caso, que eu vi rapidamente, de uma professora em Anápolis que colocou no Facebook dela algumas considerações com relação a alguns vereadores que haviam votado contra o reajuste para os professores, dando a opinião dela como cidadã ali no Facebook, falando: olha, na próxima eleição eu não vou votar e não votem em fulano, ciclano, beltrano, porque eles votaram contra o reajuste da educação, são contra a educação. E os vereadores entraram na justiça e conseguiram... Não foram todos. Dois vereadores conseguiram com que se tirasse do ar, ou pelo menos ela foi notificada a tirar a página do ar. A censura que a imprensa recebe, que o jornalista recebe, ela como cidadã recebeu, não poder falar e passar a opinião dela. E só para complementar isso, Morgantini, dar mais detalhes, isso nada mais é do que a ditadura sem farda, né? Perfeitamente. Nada mais é do que isso. De toga. Exatamente. Vamos seguir. Coisa ruim, né, gente? Com a história. Eu posso falar uma coisa interessante? Vamos lá. Dessa questão da agressão do Alencar, do Val Alencar. Eu fiquei
assisti o vídeo quando o Morgantini me mandou de manhã e fiquei muito curioso em entender o que era Monólitos TV. Eu vi lá. É um nome muito curioso, diferente. Eu falei, gente, mas Monólitos TV, será que Monólitos é alguma coisa relacionada à transmissão e tal? Eu trabalho com televisão e me preocupo muito com isso, mas descobri que nada mais é do que uma formação geológica, uma montanha ou alguma coisa assim formada por uma pedra única, uma pedra só. Monólitos TV. Monólitos TV. Eu tenho um lado B também nessa história, mas eu vou contar só pra vocês. Mulher com rara doença é considerada na internet como a mulher mais feia do mundo. E ela pede, pelo amor de Deus, para de me chamar de mulher mais feia do mundo. A Lizzie. A Lizzie é uma americana, uma texana, que tem uma rara doença. Mostra a Lizzie. Ela tem uma rara doença que acomete somente a ela e mais 2 pessoas do mundo. Para manter esse pezinho e esse shapezinho dela esbelto que ela tem, ela precisa comer entre 5 e 8 mil calorias. Olha a refeiçãozinha que ela faz aí. Parece um Morgantini lanchando. Mas essa é a Lizzie. Morgantini atacando a geladeira de madrugada. Ela comendo isso aí tudo, ela mantém o corpo dela de 26 quilos apenas. Ela tem 23 anos e faz 60 refeições por dia. Ela participou do programa de TV que mostrou o caso dela. Ela não consegue criar camadas de gordura. E todo mundo, ela deu um e-mail, deu um contato num programa de TV e todo mundo agora manda mensagens para ela dizendo: você é a mulher mais feia do mundo, você é a mulher mais feia do mundo. Claro, episódio de bullying. Quem vai fazer o arremesso cultural aqui? Cadê o Wallace para fazer o arremesso cultural? Lá vai ele correndo. E enquanto isso, vamos contar aqui. Para achar o Fred JB, Fred, @FredJB no Twitter. Fred JB. Fala com você lá. Pode ficar tranquilo que não vamos me censurar não. Lá pode colocar. Até hoje não recebi nenhum processo, tá tranquilo. O Daniel é no Mais Esporte, já deu o horário, já fez o jabá. E Daniel Santana TV? Daniel Santana TV, você me encontra no Twitter, você me encontra no Facebook, também Daniel Santana TV, e no meu blog, que é danielsantana.tv. Então, Daniel Santana TV, você me acha em qualquer lugar. O Homem da TV. Evandro Gomes Júnior, você encontra no boteco mais próximo. Encontra em qualquer bar por aí, jogado, cair das traças. No Twitter, Evandro Gomes JR. Evandro Gomes JR, no Facebook, Evandro Júnior. E também diariamente na Rádio Jornal 820. Ah, verdade, né? Muito bom. Aliás, cadê parabéns. o arremesso? Rapaz, cuidado com esse negócio, não é assim não. Arremesso. Arremesso. Por que você não joga essa? Ai! Essa é uma bíblia. Tá em cima, estamos em cima. Isso aqui é muito bacana. Vamos rapidinho, estamos em cima do horário. Indicar um som pra você de uma banda do grunge, que começou com grunge, mas depois viu-se que não era a praia dela. A banda de fundação do Chris Cornell, da onde ele saiu, Soundgarden, com o álbum Super Unknown. A principal canção aqui é Black Hole Sun, que talvez seja o maior clássico do Soundgarden. Que não clássico, é considerado, aliás, né? não é, clássico, não é? Né? Nossa. Não é considerado o melhor disco dele, o melhor álbum dele, mas é a clipe é melhor ótimo. música. Hã? O clipe dessa música é O ótimo. clipe é ótimo. Esse aqui, o Rafael já ficou doido ali, lembra do filme, gostou do filme, adorou demais. É um daqueles roteiros sensacionais e amalucados do Quentin Tarantino, com direção também dele, com um grande elenco, com Tim Roth, com Joey Mantegna, não vou esquecer, não vou lembrar agora o nome. Ele atua nesse filme? Ele atua nesse filme, ele também... Porque tem um outro filme muito bom dele, Isso. que ele atua, que é com... O mais interessante desse filme, Fred, é que ele se passa 80% do filme num lugar só. 80% do filme se passa dentro de um galpão. O que você mora, você tem que ver a genialidade do roteiro, da história e dos diálogos para manter no mesmo espaço. Manter o cara preso. Agora, esse livro aqui é um livro contra o preconceito. Para você que tem preconceito com esse cara, já que você não gosta de ler o cara é chato, você tem cara que não gosta nem de ler direito. Mas eu vou forçar a barra com você para você ler esse negócio. Ele é o Paulo Coelho, e esse livro não é do Paulo Coelho, mas é o livro do Fernando Moraes, chama-se O Mago, aqui, O Mago, e a biografia do Paulo Coelho. Se você não gosta do Paulo Coelho, eu recomendo fortemente a você que leia a biografia da vida dele, que essa sim é uma aventura acima de qualquer suspeita. Estamos com o tempo estourado. Boa noite para todo mundo, beijo, abraço, como é que é? Tchau. Boa noite. Obrigado aí pela presença do Daniel, Fred. Deixar os parabéns aqui pro Evandro, tem escutado lá na Rádio Jornal. Todos sabem que eu trabalhei o ano passado durante um tempo na Rádio Jornal e a cobertura lá tem melhorado muito, crescida todo dia. Inclusive agora na seleção brasileira,
É um camarote exclusivo dentro do hotel da seleção. Eu tenho escutado muito, estou gostando muito do trabalho. Parabéns, mando um abraço para todo mundo lá. Eu só tenho amigos. Você faz muita falta. E um abraço aqui, parabéns. Hoje faz aniversário também da Rádio Jornal, um amigo e companheiro, narrador, cabeção, Alípio Nogueira. Um grande abraço para o Alípio. Faço as minhas palavras. Grande abraço para o Alípio. Excelente profissional acima de tudo, um coração enorme. O maior, eu falei para ele, falei assim, Alípio, seu coração é tão grande que ele chega a ser maior que sua cabeça. Parabéns. Fredinho, quer mandar beijo pra alguém? Tchau, só isso. Um abraço a todos, foi um prazer novamente estar com vocês. Muito bem. Gente, um abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Até semana que vem. Valeu.